Oi, gente, salve a todos. Pois é, estamos aí, né, novamente trazendo aí mais um vídeo para que a gente possa, né, se deliciar, né, com algumas ideias, né, e discuti-las, se possível, né, claro. Essa é a nossa pretensão. Olha só, eu trago um tema hoje interessantíssimo, né, me parece, porque é um tema que está muito envolto, né, no nosso cotidiano de vida, né, que envolve toda a sociedade, todos os nossos entes, né, que estão envolvidos conosco aí socialmente. Por exemplo, você já ouviu falar na questão do forte e do fraco, né? Porque essa é a ideia da nossa sociedade, né? Banalizada como ela é, e sob os auspícios da religiosidade, é evidente que ela não deixa de ser uma sociedade de fracos, né? O tema é mais ou menos por aí. Eu queria, inclusive, dizer para você, antes da gente entrar nos trabalhos, para você se inscrever aí no canal, né, dar a sua opinião, dar o seu likezinho aí, o joinha, para que a gente possa avançar um pouco mais no algoritmo aí do YouTube e, né, alcançar outras posições, né? Mas vamos lá aos trabalhos, né? Então a ideia é essa. Por exemplo, já começamos assim perguntando, que essa nossa a nossa primeira pergunta, a nossa primeira avaliação, digamos, para que a gente possa refletir junto. Você acredita, por exemplo, que os vitoriosos são os fracos ou são os fortes? Não é interessante isso, para a gente pensar nisso? Parece complicado, mas não é não. Então, veja bem, para a gente iniciar, forte e fraco e tal, precisamos, né, desculpe, ter uma ideia mais ou menos racionalizada, né, mais ou menos clara do que isso representa. Porque né, essa é o nosso prisma de trabalho é exatamente esse, sempre apresentar a coisa partindo da origem, da sua genealogia, né, da sua etimologia até da palavra, se possível, para que fique mais clara um pouco as coisas para aqueles que nos assistem, para aqueles que compartilham com a gente, enfim. Mas então é o seguinte, olha, essa questão do forte, do fraco, do bom e do mal é uma coisa muito interessante. A ideia de bom, forte, nobre, ela se apresenta de uma maneira truncada, podemos dizer isso, porque ela está sob o prisma do ideal cristão, que prega, né, como bom e forte, etc., aquele que ajuda, o não egoísta, o humilde. E isso significa colocar o bom, esse conceito de bom, no lugar errado. Não, por que isso no lugar errado? Porque o conceito de bom não pode estar ligado à questão da utilidade, né? Ou seja, uma ação boa, benéfica, como queira vocês, pode estar ligada a uma origem não boa, né? E ou boa negativamente, não é interessante isso? Ou boa negativamente. E por que dizer? Porque então, por isso, se a gente fizer uma mensuração referente a uma ação dessa natureza e tê-la como boa, colocar, não, sem dúvida nenhuma, em risco esse julgamento, né? E por que colocar em risco? Primeiro, porque a ideia de bom foi sempre consumada por aqueles realmente poderosos que, por se acharem produtores da ação, tornou-as boas, antes de tudo, essa ação boa, mas para eles, primeiramente. E isso leva-nos a declinar de que o melhor para eles seria o melhor para todos. Não é interessante? Porque se a ação é boa para mim, é boa para todos. Né? Discutível, naturalmente. Mas voltando aí ao tema nosso de quem são realmente os vitoriosos dentro de uma sociedade que, diante de um sistema religioso que coloca e o faz enfraquecido, o tornaria vitorioso em busca de seus objetivos. Não é interessante? São raciocínios que precisam ser, digamos, disseminados de uma maneira calma, tranquila,
para que nos envolva de uma maneira correta e racional, até digamos. Precisamos, então, dentro desse contexto, elencar, né, nesse momento, uma perspectiva de vida onde seja revista a situação da questão do superior e inferior, né? E nisso temos que nos deter da questão da igualdade, tão falada, tão propalada, porque o que é a questão da igualdade? É a decorrência da crença em comum, né? Que formula, literalmente, o exemplo do bom, né? Porque você é comum, você é igual e tal. Nesse bom é que está o perigo, né? Quando se trata de igualdade dentro da sociedade do bom, digamos, né? Desse conceito de bom, porque é nesse processo de bom sobre o aspecto da igualdade que se aprende a ser definitivamente subordinado, né? Eu não sei se você já percebeu, nas comunidades onde se apresentam os que se dizem fortes, e ali homogeneizam seus ideais de maneira mais embrutecida possível. Não sei se você tem percebido isso, mas normalmente essa questão são muito localizada nas zonas periféricas, né, onde há sempre um envolvimento, né, dos poderes, né, que meio que alijados do poder especial, do poder oficial, se dão o direito, né, de colocá-los em prática longe dessa legalidade. Dentro desse pensamento, dessa narrativa, né, o devaneio dessa igualdade foi somente possível, né, graças ao estabelecimento de um Estado que podemos dizer perfeito, onde só há lugar para os debilitados e fracos. Isso seria o processo do Estado perfeito, porque o Estado perfeito é aquele onde não se produz mais gênios, mais habilidades. Quer dizer, o Estado perfeito é um Estado que foi uma obra do Cristo, né? Que, enfraquecido, tendeu-se a colocar ao lado dos fracos de espírito, né? Definitivamente implantando a vitória dos fracos a predominar sobre a humanidade, mas detendo todo o fluxo desse engendramento, o problema humano. Não é interessante isso? E aí é onde se encontra o grande problema, digamos assim, né? Essa questão dessa igualdade. Eu não sei se você tem percebido, e quando a gente fala desse engendramento do intelecto humano, ele se dá via exatamente nessa questão, como dissemos, religiosa, né? Em que, com a entrada, com a chegada do cristianismo implantado, né, e que é o predomínio geral, né, da humanidade, tornou-se a igualdade um símbolo, né, de bondade. Quer dizer, não é interessante isso? Então, nesse momento, você é um cidadão que a sua potência foi levado a zero, foi instituída e diminuída a tal forma de apequenamento em que será impossível você conviver sem ser um ser dependente. Não é interessante? Eu não sei se você pode perceber, e vamos dar aqui alguns exemplos, exemplos comuns e tal, digamos, né? Não precisamos nos ater aos grandes países, aos grandes territórios europeus, asiáticos e outros, né? Aqui mesmo, né, no Brasil, digamos assim, sempre que o governo, né, ou melhor, o Estado lança os seus programas sociais ditos para socorrer o processo social, né, digamos, menos abastado, né, e que necessita realmente desses programas sociais, quem são essas pessoas contempladas? Né? Não é interessante? É aí que entra o problema do forte e do fraco, né? É natural que, quando se estabelece esse programa, ele seja um programa tão amplo ao ponto de não poder se excluir qualquer segmento da sociedade, né? E nesse momento, olha só que interessante, né?
Você pode até ter poderes, né, que o faça não necessitar desse tipo de ajuda, e entre aspas, né, porque essa ajuda tem que ser rediscutida até, né, porque o governo trabalha com dinheiro que não é de ninguém, senão nosso, né, quer dizer, então deveria ser menos discutido. Nesse momento, procede-se o processo de igualdade, então você não pode restringir a beneficiar esse ou aquele. E nesse momento, quem tem ainda suas bases firmes, né, e capazes de conviver sem essa ajuda governamental, imediatamente ele reivindica essa ajuda. Não é interessante? Então, nesse momento, eu faço tudo. Há uma exigência para que eu seja um fraco, para poder ser recebido dentro desse mundo de ajuda, dentro desse projeto de ajuda, dentro desse termo misericordioso, digamos assim, com o intuito de salvação e tal. Salvação no bom sentido, de sobrevivência. Então, todos nós queremos ser fracos, todos nós, né, nos inscrevemos, não só porque precisamos, porque é um direito adquirido, não, isso é um direito meu, isso foi instituído pelo governo, então eu preciso disso, né? Então, por aí você já vê que a gente caminha em que a predominância nunca foi do forte, né? Ela até inicialmente na humanidade, sim, mas depois, com a instância, né, judaico-cristã instaurada e instalada no mundo, né, isso tornou-se totalmente inviável, né? Mas então, olha só, até para reconfirmar essa questão nossa, do fraco ou do forte, quem seria o vitorioso em seus objetivos, eis que com a instalação desse processo cristão, né, judaico-cristão, né, sobre a humanidade, derrubou-se literalmente a questão do forte, a questão dos senhores, a questão dos nobres. Isso foi tudo derrubado, né? Hoje o que predomina é o senso comum, é o senso da igualdade, é o senso da bondade, é o senso do processo que possa vir a ser a bom, entre aspas, para todos. E veja bem, quem é, por exemplo, o causador, digamos, desse processo do forte e do fraco? Exatamente a questão, o idealismo cristão, né? Quando o Cristo se coloca ao lado dos fracos de espírito, olha só, ao lado dos fracos de espírito, ele se torna um sábio ao inverso, porque ele, na qualidade de sábio e de nobre, não poderia estar ao lado dos fracos, evidentemente. Nesse momento, ele conduz toda a sociedade, toda a humanidade a ser enfraquecida, a ser dependente. Até ele, na condição de sábio maior, passou a ser um dependente, um fraco, né? E isso, literalmente, nos conduz o quê? Que essa reversão geral desse conceito de forte e fraco cai, né? Quer dizer, já não é mais um predomínio do forte. O que prevalece a partir daí é a moral do fraco. Daí todas essas instituições que estamos falando, que invariavelmente incorrem, né, nessa aceitação geral de igualdade, porque todos nós passamos a ser fracos. Uma sociedade de fracos em que clamamos a todo momento e queremos ser conduzidos dessa maneira, né? Outro aspecto interessante para a gente ver, e olha só, eu quero até fazer um parágrafo aqui, por favor, que esse conceito de forte e fraco não é meu nem de, né? Principalmente trabalhamos com esse conceito em Nietzsche, né? E outros autores mais aí, né? Mas Nietzsche foi o cara que, na sua genealogia da moral, trata desse conceito de forte e fraco, bom e mal, bom e ruim, né? Esse tipo de é um conceito, não é uma predominância, né? Você chegar e dizer, não, você é fraco, você é forte, não é isso, não se trata disso. É um conceito para você entender o porquê desse engendramento, o porquê que existe o poderoso e o não poderoso, existe o superior e o inferior. Isso são fórmulas
que a justiça, ou digo, a política envolve a humanidade, que é irrefutável, não há como você sair desse contexto, né? Então, olha só, até para a gente já ir terminando, porque o tempo urge, né? É evidente que nesse aspecto, a partir desse momento em que a humanidade toda se sente enfraquecida e se sente bem em ser fraco, em ser enfraquecida, não é interessante isso? É uma sociedade em que você faz tudo para ser fraco ao invés de forte. Daí a pergunta, quem são os vitoriosos então? São os fortes ou são os fracos? Porque no momento em que você, dando aí novamente um exemplo, novamente, em todo momento você concorre para ser o mais fraco, para poder vencer. Não é interessante isso? Se você vai concorrer a bolsas, você precisa ser fraco. Se você vai concorrer a programas sociais, você precisa ser fraco para ser atendido. Se você vai em todos os setores, né, estatais que você for depender, você precisa ser considerado fraco. Então, é uma coisa assim horrível, deprimente, é o apequenamento da humanidade em seu teor maior. Não é interessante? Eu acho que isso dá aí para a gente poder contemplar que a vitória não é do forte, é do fraco. E daí, né, a grande questão, né, o grande sentimento de fraqueza que aceitamos, né, sem abominar em momento nenhum esse estado, né, de fraqueza que cada vez mais precisamos, cada vez mais pedimos, cada vez mais nos sentimos bem em ser fracos e protegidos em nome de algo maior, né, que nós, ou seja, é o fruto da fraqueza voluntária, né? Então é isso aí, meu amigo, mais ou menos. Deu para a gente entender por que o vencedor não é o forte, é o fraco. Até pela grande máxima, né, de Cristo, de Jesus, até, né, quando ele instituiu de que feliz daquele fraco, forte, miserável, porque estes ganharão o reino do céu, né? Ainda bem que teve o Calvino que chegou e pá, rebateu a tudo isso e defendeu a tese capitalista. Bom, meu amigo, então é isso. Por favor, dá uma lida aí no meu currículo aí abaixo, dá o like, enfim, fala com a gente aí, tudo que for necessário, tá ok? Até mais e qualquer hora.